João, capítulo 1, verso 35 até o verso de número 42. Diz o texto: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, cedo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Por favor, tome assento agora, amado. Como é que a gente leva alguém a Cristo? Ora, o texto aqui, ele é muito simples, essa narrativa, esse encontro pessoal de Jesus, principalmente com André, onde nós vemos aqui o esforço de André em levar o seu irmão Pedro até ao Salvador. E com isso aqui, nós podemos extrair alguns princípios ou algumas lições bastante práticas para a nossa vida diária como testemunhas do Senhor Jesus. Devemos ter isso em mente. Devemos trazer sempre isso ao coração, meus amados irmãos. Todos nós somos testemunhas de Cristo. Foi isso que ele disse: sereis minhas testemunhas. Cada crente em Cristo Jesus é uma testemunha, ou um missionário, ou um pregador, ou um evangelista. Nós não precisamos de investidura para isso. Não precisamos de título para isso. Nós não precisamos fazer um curso extensivo de 4 anos, e ainda por cima uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, para levar alguém aos pés de Cristo. Absolutamente. Não. A única coisa que nós precisamos é ter consciência de algumas coisas. Isso aqui nós vamos aprender no texto. Porque nesse texto nós vamos entender, compreender que o nosso chamado, meus amados irmãos, ele não é passivo. Todos nós somos desafiados a levar alguém aos pés do Senhor. E aqui vamos aprender a primeira lição. É que a pessoa que leva a outra aos pés de Cristo precisa ter uma grande experiência pessoal com Cristo. Isso aqui é básico. Podemos dizer que aqui é até sine qua non, né? É questão indispensável. Por que razão? Porque você não pode, de maneira nenhuma, falar de algo que você nunca experimentou. Como você pode dizer que uma laranja é doce se você não experimentou a laranja? Eu fui ali tomar um lambedor, que a irmã Maria José trouxe para mim, mas na cozinha a gente recebeu uma tentação muito grande. Porque vai ter lanche aqui do departamento infantil e o cheiro gostoso da cozinha, assim, aquele aroma. E o Antenor já foi identificando, é pastel, é coxinha, tudo que tem aqui. E ele disse: eu vou já identificar o que eu quero. O cheiro é agradável, mas o sabor, eu não sei como está. Por quê? Porque não se preocupe, eu não experimentei. Só senti o aroma, mas eu não posso dizer se está salgado, se está no ponto, como está. Da mesma forma, da mesma maneira, é também quando nós falamos de Cristo. Nós precisamos de uma experiência pessoal. Assim aconteceu com André, que era discípulo de João Batista, que no dia anterior
ouviu a mensagem de João, aqui no versículo número 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a mensagem de João. E que André ouviu tal mensagem, porque todo judeu sabia de que se tratava, do Cordeiro Pascual. Alguém fazendo um certo comentário desse texto disse que talvez aquele fosse o momento em que o cordeiro, como diariamente era feito no templo, estava sendo sacrificado. O cordeiro pascual simbolizava o sacrifício pelo perdão, pelo resgate, pela salvação do povo de Deus. Daí, André ouviu esta mensagem de João. No dia seguinte, verso 35, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. A imagem, aquela mensagem ilustrativa da parte de João Batista para os seus discípulos, no caso aqui, especificamente André, é que justamente que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Daí, o que acontece? Quando ele decide seguir a Jesus, ele, em primeiro lugar, ele reconhece ser pecador. E aí está a experiência. Para que eu possa falar de Jesus para alguém, eu preciso primeiro ter reconhecido os meus pecados, ter me arrependido dos meus pecados, ter confessado os meus pecados e ter recebido de Deus o quê? O seu perdão eterno. Essa experiência primeira eu tenho que ter na minha vida. Senti o meu pecado, me senti perdido, mas também me senti perdoado e salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Ter reconhecido Cristo como o meu Salvador, ter encontrado nele a paz eterna, ter encontrado nele o perdão eterno dos meus pecados, ter encontrado nele a segurança para a minha alma, me sentir primeiro salvo, ter convicção da minha salvação, ter convicção da minha experiência com Cristo. Para levar alguém aos pés de Cristo, primeiro é preciso ter uma grande experiência pessoal com esse Jesus. Porque você não pode falar de algo que você não vivenciou, do que você não passou. Agora, quando você passa por essa experiência de salvação, quando você é impactado pelo perdão de Deus, quando você é impactado pelo encontro com Cristo, com a transformação da sua vida, aí sim, eu digo que você está autorizado. Agora sim, você está revestido de autoridade para poder falar de Jesus para qualquer pessoa. Porque você está dizendo: olha, Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo me encontrou. Eu não sei, mandei para Zé Ivo hoje, não foi? Você viu o vídeo, Zé Ivo? Interessante, não? Eu quase choro com aquele vídeo. Não sei se você chorou também. Impactante, não é? Paulo César é o cantor do Grupo Logos, um dos fundadores do Grupo Logos. E ele conta nesse vídeo que ele estava com a sua esposa em viagem e pousou em um hotel, né? E no dia seguinte, pela manhã, ele estava evangelizando uma senhora, a dona do hotel. E ele percebeu que a mulher já era crente. Depois chegou o marido dela e disse: vocês estavam tentando evangelizar minha esposa? Aí eles disseram: sim, é porque nós já conhecemos a Cristo. É que bom, que alegria, né? Porque às vezes acontece assim, né, da gente botar um prego onde já tem prego, né? Então a gente estava ali evangelizando e descobriu que a mulher era crente e que o casal era crente. E o testemunho dele disse: eu me converti. Ele disse: eu me converti tomando banho. É o testemunho dele: me converti tomando banho. Aí Paulo César disse: agora eu fiquei curioso. Que conversão foi essa? O senhor vai contar. Se eu estava tomando banho e eu ouvi uma música na rua que dizia assim: ele me achou assim, tão sujo, né? E me lavou. Naquela hora eu reconheci
quão sujo eu estava diante de Deus. E me converti a Cristo naquele momento. Aí a esposa de Paulo César perguntou: e o senhor sabe de quem era essa música? Eu disse: não sei. Não sei quem fez essa música e nem quem estava cantando. Aí ele disse: pois bem, ele é o autor da música, Paulo César. Ele é o autor da música. Música antiguíssima, né? A gente não chama isso de coincidência, a gente chama isso de providência de Deus, né? Olha que experiência, irmão. A experiência de salvação é que dá a você o quê? A autoridade para falar, de dizer: ele me achou assim, tão sujo, e me lavou, e me salvou. Você não precisa saber muita coisa, você não precisa ter um grande discurso, você não precisa ter muitas palavras bonitas, não, você só precisa saber disso. Eu tive uma experiência pessoal. Eu posso contar uma experiência pessoal. Como esse moço disse: eu fui salvo tomando banho. Ele me encontrou, ele me achou, ele me salvou. Eu reconheci os meus pecados e ele perdoou os meus pecados e ele tornou-se o meu salvador pessoal. A pergunta aqui é: você já teve essa experiência? Porque você não pode falar de Jesus para ninguém se você ainda não teve essa experiência, porque você vai se sentir inseguro. Você precisa ter essa convicção para que o seu testemunho ganhe força, convicção de que também você se viu perdido, mas o Cordeiro de Deus também tornou-se o seu Salvador. Segunda coisa, e que o texto também nos ensina, é que para levar alguém a Cristo, irmãos, nós precisamos desenvolver, em segundo lugar, um profundo relacionamento pessoal com Jesus. Primeiro, é preciso ter uma experiência de salvação, isso é uma coisa, é o primeiro encontro com Ele. Segundo, é preciso ter um relacionamento, ou seja, uma vivência diária com Cristo, uma experiência, uma convivência, uma caminhada com o Senhor Jesus. Não precisa ser longa, só precisa ser constante. Não precisa ser longa no sentido de dizer de que precisa ter 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Não. Só precisa ser constante. A partir do dia que você o encontrou, então agora você não larga mais. Você se relaciona com ele pessoalmente. Olha o texto. Quando ele ouviu de João que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele foi o momento. Eu preciso do seu reconhecimento dos seus pecados e de ter Cristo como seu Salvador. E diz o texto, o versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, o senhor está hospedado aonde? Está morando aonde? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus estava morando, diz o texto, e ficaram com ele 1 hora, 2 horas, todo o restante daquele dia. Olha o que é isso aqui, meus amados irmãos. O que nós temos aqui? Primeiro, eles buscam a companhia de Jesus. Segundo, eles investem tempo na presença de Jesus. Por quê? Porque para você falar de Cristo, você precisa também conhecer a Cristo, ter uma experiência de salvação, mas cada dia você andar com Ele, conhecê-lo mais e mais, conhecer da sua bondade, do seu amor, conhecer da sua vontade. E nesse relacionamento, que a Bíblia chama de discipulado, nessa caminhada com Ele, que nós ouvimos, cantamos aqui na adoração, do tomar a nossa cruz, do seguir a Ele, do estar com Ele, do nos aquietarmos aos seus pés, de nos relacionarmos com Ele diariamente. É desse relacionamento que vai nascer o quê? Que vai nascer a paixão
para falar de Jesus. Sabia? Se você já viu uma moça apaixonada, ou um rapaz apaixonado como é, chega a dar agonia. Diga se não é. Um rapaz apaixonado, olha, ele só fala na moça. De manhã, de tarde. É porque Chiquinha, Chiquinha assim. Não é? E a moça apaixonada? É porque Florismundo é assim, Florismundo. Não é? O tempo todo. Ela fica comparando Florismundo com todo mundo. Isso é porque Florismundo. Ela não tira o nome mais doce do mundo, Florismundo. O que é isso? É a paixão, é o encanto, né? É o belo, aos olhos, e salta o belo. De tal maneira que, quando se vê, eles ficam juntos, querem estar juntos, conversam. E às vezes a gente até pergunta, eu não sei que conversam tanto, né? Mas quando se ama é assim. Pois bem, André, junto com seu irmão, estava ali, junto com seu parceiro, seu companheiro, estava ali. Primeiro buscou, Senhor, onde é que o Senhor está? Foi lá. E olha, diz o texto que ficou o resto do dia só conhecendo, ouvindo o Senhor, me ensinando, aprendendo com o Senhor, aos pés do Senhor. Meus irmãos, por que a gente não fala tanto de Cristo? Porque não tem o que falar. Mas por que não tem o que falar? Porque não caminha com Ele. Já não tem novidade. Os olhos já não brilham mais. Perdeu a novidade, perdeu o encanto, né? Perdeu o encanto. Mas quando se caminha com o Senhor, aí tem encanto. Aí dá vontade de cantar o hino de Ban. Qual é o hino de Ban? Achei o teu amigo, como diz Ban. Achei o teu amigo. O hino 138 do Inário. Achei um bom amigo, o escolhido entre os milhares. O prazer de falar de Jesus nasce aonde? Nasce na intimidade com Ele, nasce no momento que você está ouvindo, no momento que você está aprendendo, no momento que você está vivenciando ali com Ele, aquele momento de oração, aquele momento de leitura bíblica, aquele momento devocional, aquela manhã de consagração, aquela madrugada na presença dEle, aquele momento, mesmo às vezes, geralmente eu faço assim, dirigindo, ou negócio bom, né? Dirigindo, só não pode fechar os olhos, porque senão ele lhe chama, você é promovido, mas não sendo isso, é muito gostoso, é muito bom, é dirigindo e a fita tocando no gravadorzinho do som, ou não, é pendrivezinho lá tocando, no Bluetooth, e o louvor, e você orando, falando com Ele, sozinho ali, você e Ele, momento de comunhão. Ou aquele momento da madrugada, que a filha é bem menorzinha e você está lá, aproveitou para aquele momento estar com Ele, na presença do Senhor. Ou pela manhã, naquele momento devocional, o sol ainda nem despontou, o sol ainda nem nasceu e você já está na presença dEle, diante dEle, derramando o coração, derramando a alma, em intimidade, em comunhão. Tem irmão que faz isso aqui na caminhada, né? Quando vem de manhã para a oração, aí faz caminhada, aí faz e fica orando na caminhada com o Senhor. Não importa, não sei como você tem, mas que você tem esses momentos, você tem. E sabe o que é impressionante? É que quando você sai dali, qual é a vontade que você tem? Não, quando sai dali, qual é a vontade que você tem? É falar dele para todo mundo. Seu coração está cheio da sua palavra, sua alma está encantada. Porque não é assim que a moça faz quando sai, o namorado vai embora. E disse, mas viu como é que ele estava alinhado hoje? Olha, ninguém viu, mas ela viu. Hoje ele veio com aquela camisa, olha, ninguém viu, mas ela viu. Ela quer contar, quer falar, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa. Outro dia encontrei uma irmãzinha assim, a bichinha estava tão encantada que até
a sandália, o sapato, a chinela do camarada era importante, depois de Israel, era importante para ela. Eu disse, e a sandália? E a sandália? Eu disse, meu Deus, segura, amarra aí, porque senão ela sobe. Lembra disso? De tão encantada que ela estava, de tão apaixonada que estava. E ainda disse assim, não foi? Mas não é isso mesmo. Quando a gente é impactado por este amor diariamente, o que é que a gente tem vontade de fazer? É de falar para todo mundo da grandeza, da beleza desse Cristo, com quem nós andamos, com quem nós ficamos, com quem nós vivenciamos, não é verdade? Olha, assim, nos sentimos cada dia apaixonados mais e mais por Ele. Logo, meus amados irmãos, para levar alguém aos pés de Cristo, nós precisamos de uma experiência de salvação, mas também precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Cristo, para que o nosso coração seja impactado pela beleza de Cristo e a gente tenha vontade, desejo de falar dele. Se você não tem mais vontade de falar de Jesus para ninguém, começa a rever a sua caminhada com Cristo, não é? Se você não tem mais prazer de falar de Jesus, não sente mais vontade de compartilhar de Cristo com as pessoas, então começa a dizer, bom, ele não é mais novidade para mim, eu já não sinto mais Cristo, meus olhos, como diz a irmã Tamires quando canta, né? Meus olhos já não brilham mais quando Ele fala, quando eu me lembro dos seus sinais, dos seus milagres, do seu amor. Então nós precisamos buscar, renovar esta comunhão com Ele. Precisamos resgatar esta comunhão com Ele. Terceiro e último lugar, para levar alguém aos pés de Cristo, nós precisamos de um interesse real pela salvação de outras pessoas. Interesse real. Porque às vezes a gente não tem interesse nenhum pela salvação dos outros. Porque até mesmo antes de levar Cristo às pessoas, a gente já julga que elas não querem. A gente já julga que elas não estão interessadas. Rapaz, você já falou de Jesus para fulano? Rapaz, ele não gosta dele, nunca demonstrou interesse nenhum. Mas quantas vezes você... Não, mas fulano é assim, é duro demais, não gosta de... É ruim de igreja. É ruim, fulano é ruim de igreja. Qual é o interesse que a gente tem pela salvação dos outros? Porque o texto vai dizer justamente o contrário. Diz o texto no versículo de número 40, era André, o irmão de Simão Pedro. Simão Pedro, aquele apóstolo que curou o coxo lá na Porta Formosa. Pedro, aquele que foi usado como coluna da igreja do Senhor. Pedro que escreveu aquelas duas cartas. Simão Pedro. Você não tem carta de André, mas tem carta de Pedro. Interessante, a história não fala de André, só fala aqui. Mas fala de Pedro, o apóstolo da circuncisão. Agora veja, diz o texto, que era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O verso 41 é impressionante. Porque o verso 41 diz assim, e achou primeiro, isso quer dizer então, que teve o segundo, teve o terceiro. Primeiro, achou quem? O seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Ou seja, ele saiu tão impactado daquele encontro que ele teve com Cristo, que ele fez o quê? Ele buscou falar de Jesus para o seu irmão Simão. Então, meus irmãos, é preciso ter um interesse real pela salvação dos outros. Nisso, quer dizer que é preciso identificar quem precisa ouvir.
Ele estava aqui conversando com Jesus, caminhando, ouvindo ali a mensagem, ao mesmo tempo ele estava ali. Pedro precisa ouvir isso. Pedro precisa ouvir isso. Ah, se Pedro estivesse aqui. Pedro precisa conhecer esse homem. Pedro precisa também dessa mesma experiência. E quando saiu dali, primeiro ele disse, foi logo para chamar o seu irmão. Olha o interesse dele. Olha a vontade dele de querer que o seu irmão fosse salvo também. Precisa identificar quem precisa. É preciso falar. Falar de quem? Falar de Cristo. Pedro falou de Cristo. Falou de Cristo, o que Cristo fez. Compartilhou da pessoa de Jesus. Porque o Evangelho nada mais é do que o próprio Cristo. As boas novas é Cristo, e Cristo são as boas novas. Então, falar de Cristo. Falar do amor dele, falar da obra dele, falar do sacrifício dele. Mostrá-lo como ele é. E diz o texto do versículo de número 42, que o levou, ele não só falou, ele o levou a Cristo. Porque às vezes a gente fala, e a gente tem medo e fica como? E para ali na fala. Não. Levou a Cristo, falou de Jesus, falou, mostrou, disse tudo. Disse, agora vamos lá conhecê-lo. Venha, vou levar você lá. Fala, ainda é quando você fala, sim, e aí? Quer conhecê-lo agora? Porque eu vou lhe apresentar. Como? Eu vou orar por você, para que ele abra o seu coração e você tenha um encontro com ele. Quer conhecê-lo? Quer entregar a vida a ele? Quer que ele também perdoe os seus pecados? Porque eu vou lhe apresentar agora. Às vezes, nós temos vergonha de apresentar Cristo ou de levar Cristo às pessoas. Às vezes a gente fala de Deus, da criação, da igreja, como dizia ali o irmão Eduardo, né? Da irmã dele que dizia assim, olha, na minha igreja tem isso, tem aquilo outro, tem tudo. Mas Cristo, que é a essência, se fala dele, mas também se apresenta, se conduz a pessoa aos pés. Venha Cristo, venha Jesus agora. Não é forçar, não é obrigar, é conduzir, é apresentar, é dar àquela pessoa a oportunidade de quê? De ter também um encontro com o Salvador, é dar a oportunidade da pessoa encontrar-se com Jesus Cristo. Mas para isso é preciso ter um grande interesse na salvação dos outros. Porque às vezes somos egoístas, já estamos salvos, perdoados, Cristo perdoou meus pecados, e os outros, e os seus amigos, e a sua família, e as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, e as pessoas com quem você convive. Me responda. Já conhece a Cristo? Já tiveram uma experiência com Cristo? Não? Pois bem. Então chegou o momento de você apresentar Cristo a essas pessoas. Não fique satisfeito em apenas falar de Jesus. Seja também como André, leve, traga as pessoas também a Cristo, conduza. Nós vamos fazer isso, meus irmãos, nesses dias. Pastor Israel, pega aqui, por favor. Nós distribuímos aqui. Vê se tem mais alguém para lhe ajudar, pastor. O nosso cartãozinho de oração, tá? E nós vamos fazer o seguinte, antes de fazer a distribuição, nós vamos orar, viu, pastor Israel? Olha, meus irmãos, você vai fazer o que com esse cartão? Aqui tem uma orientação. Você vai olhar como André, as pessoas que estão à sua volta, pessoas que necessitam, talvez seja alguém até bem próximo de você. Você vai orar por essas pessoas. Você vai se aproximar dessas pessoas. Você vai, com antecedência, convidar estas pessoas e trazer estas pessoas para este final de semana na Páscoa. Na sexta, no sábado e no domingo. Mas se ela não quiser vir, pastor, você já está estragando o negócio, rapaz. Não diga isso não. Você não vai orar? Se você vai orar, Deus vai agir. Você vai interceder e o Espírito Santo vai operar na vida dela.
Então você vai colocar aqui 5 nomes de pessoas e você vai convidar todas elas para vir com você no final de semana da nossa festa aqui de Páscoa. Amém? Amém ou não amém? Fica de pé para a gente fazer essa oração. Eu quero fazer aqui um desafio. O meu desafio a você nessa noite aqui é esse. Você quer ser um André na vida de alguém? Porque, veja bem, Pedro foi salvo por Cristo. Mas por que Pedro foi salvo por Cristo? Porque André o levou aos pés de Cristo. A gente não ouve mais falar de André. Só ouve falar de quem? De Pedro. Mas Pedro teve um André na vida dele. Talvez você seja o André na vida de alguém. Sabia disso? Alguém foi o André na minha vida para eu estar aqui. Alguém foi o André na vida do pastor Israel. Na vida do irmão Paulo, teve um André também? Pois é. Na sua vida, meu Deus, teve um André? Teve um André na sua vida? Alguém teve um André lá? Ou seja, um dia alguém convidou você, trouxe você aos pés de Cristo. Teve um André na sua vida, irmão Sebastião? Pois é. Um dia Deus usou um André. E o André até desapareceu. E o André nem tem mais. Não está mais nem nesse cenário aqui. Olha só. O André lhe trouxe, mas esse André não é pastor. É? Não, olha aí. Mas lhe trouxe. O André que me trouxe aos pés de Cristo também não era pastor. Mas me convidou e um dia me levou à igreja. Um vizinho meu, recém-convertido, apaixonado por Jesus, disse, vamos hoje, vamos hoje, vamos hoje. E eu fui. E naquele dia, Cristo me salvou. Então, meu amado irmão, olha, eu já preguei o Evangelho por quase 40 anos, pregando o Evangelho, já levei, pregando o Evangelho, já vi muitas vidas se convertendo ao Senhor. Mas esse moço, talvez ele nunca tenha feito muita coisa assim para o Senhor. Mas foi o André na minha vida. Né? Foi o André na minha vida. Quem foi o André na sua vida? Pois é. Olha. Pois é. Agora chegou a hora de você ser o André na vida de outra pessoa. Né? Você ser o André na vida de outra pessoa. Amém? Amém ou não amém? Muito bem.